Janela fechada, o Cruzeiro não fez nenhum movimento dentro daquilo que a gente já tinha falado. O técnico Arthur Jorge vai com este grupo até a parada para a Copa. A expectativa por melhoras, boas notícias no treinamento, renovação de jovem da base. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. A janela está fechada, a janela nacional. Dentro daquilo que a gente já tinha falado, o Cruzeiro não faria nenhuma movimentação, nem mesmo quanto à saída, porque a questão do João Marcelo, o Internacional não conseguiu apresentar as garantias bancárias e aí o negócio não evoluiu, e nem mesmo quanto à contratação, porque o Arthur Jorge só chegou nesta semana, então ainda avalia o grupo, sabe que é com esses jogadores que ele precisa tirar o Cruzeiro dessa situação, e aí no meio do ano, com mais calma, com o Arthur Jorge mais integrado ao que é o Cruzeiro, aos movimentos que serão feitos na janela do meio do ano, aí é outra história, mas no momento o entendimento de todos, inclusive, claro, do próprio Arthur Jorge, de toda a comissão técnica, é que o elenco do Cruzeiro tem que entregar muito mais, ou não vinha entregando quase nada, praticamente 4 pontos em 24 no Campeonato Brasileiro. Então, é aproveitar esses dias, é trabalhar muito para que, a partir do jogo com o Vitória, a resposta possa ser dada positivamente. Então, pegar todo mundo que tem hoje, passar confiança, melhorar aspecto físico, aspecto mental, aspecto tático, técnico e transformar esse Cruzeiro com as peças que tem. Eu acho que é um consenso de todos que o elenco do Cruzeiro tem que entregar uma condição bem melhor. Se não for um elenco para ser campeão brasileiro, mas pelo menos não é para estar na lanterna, afundado na lanterna da Série A do Brasileirão. Então, quanto a movimentações, janela do meio do ano, isso é um fato que vai acontecer, mas primeiro tem que ver como o Cruzeiro vai chegar até lá e tem 18 jogos até lá, 10 do Campeonato Brasileiro, 6 da Copa Libertadores e 2 da Copa do Brasil. Sobre o primeiro jogo de Arthur Jorge contra o Vitória, a venda de ingressos já rolando. Infelizmente não teve aquela promoção no preço do ingresso, mas é o que eu falei também por muitas vezes aqui na Samuca TV. Acho que o torcedor pode fazer um esforço e comparecer para mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor confia muito no trabalho dele, que está fechado com um novo comandante e que a presença do torcedor ela é muito importante para que o Cruzeiro possa buscar os 3 pontos aí diante de um Vitória que vem fazendo uma boa campanha nesta Série A do Brasileiro. Sobre treinamento, o Cruzeiro teve hoje na Toca da Raposa 2 o Caio Jorge trabalhando de forma integral. Como ainda é sexta-feira, o Caio Jorge tem tudo aí para retornar mesmo ao time na quarta-feira diante do Vitória. A resposta vem sendo cada vez mais positiva. O atleta que teve o trauma no pé ainda na final do Campeonato Mineiro, mas o principal era que vinha jogando com dores por causa de um esforço maior que ele teve na região do pubis. Então isso era o principal ponto e o KJ se recuperou bem nesse tempo que teve parado e agora a tendência é de voltar ao nível que ele tinha no ano passado, então é reforço praticamente certo para quarta-feira diante da equipe do Vitória. E outra boa notícia hoje é o Lucas Romero, que fez um trabalho parcial com o grupo e vai melhorando a sua situação. Ainda é dúvida para quarta-feira diante do Vitória. Tem que ver como ele vai reagir aí nos próximos dias, mas há uma expectativa melhor em relação, por exemplo, ao quadro de ontem que a gente trouxe aqui na Samuca TV. E uma outra novidade hoje, o jovem Felipe Moraes treinou com o profissional. O Felipe Moraes, o Cruzeiro estava bastante preocupado, ele quase não apareceu na Copinha, porque o clube estava desprotegido no contrato, tinha uma multa nacional muito baixa, e aí o Cruzeiro trouxe o staff do jogador, aproveitou que ele é o Paulo Pitombeira, que esteve recentemente em Belo Horizonte, e acertou a prorrogação do vínculo, aumentando a multa nacional em um bom valor e a multa internacional
passando para 100 milhões de euros. O Felipe Moraes aí que já recebeu consulta de grandes clubes da Europa e é um jogador que o Cruzeiro aposta muito também, assim como o Juan Gabriel ali para a função de meia, e o Felipe Moraes hoje fez este treinamento com todo o grupo profissional na Toca da Raposa 2. Ainda um processo de integração, base e profissional, mas é um jogador que o Cruzeiro quer tratar muito bem, porque sabe que no futuro ele pode render muita grana aos cofres do Cruzeiro Esporte Clube. A programação do Cruzeiro tem uma alteração, porque neste sábado o Arthur Jorge ele deu uma folga, e aí tem uma explicação, é que o Cruzeiro vai emendar uma sequência de jogo meio e final de semana, então nem tem previsão agora de quando vai ter uma outra folga. Aí a turma volta no domingo e vai direto, joga aí vai treinar até o compromisso diante da equipe do Vitória, então é um ritmo forte e por isso o Arthur Jorge resolveu dar esta folga neste sábado. Sabe que também com treinamentos mais intensos, às vezes um dia de descanso ali é importante e não pode forçar muito neste momento, vai recuperar a condição física aos poucos, é o entendimento de toda a comissão técnica e o Arthur Jorge trabalhando firme. A cada vídeo que eu vejo aí divulgado, dá para perceber como que o técnico português e todos os auxiliares, eles trabalham ali de maneira firme no dia a dia, no campo, na Toca da Raposa 2. Yuri Elino, do Rio de Janeiro, apita o duelo de quarta-feira diante da equipe do Vitória, o jogo às 8 horas da noite no Mineirão. Eu falei aí sobre mercado, por mais que venha informação do Rio de Janeiro de interesse do Flamengo em alguns jogadores do Cruzeiro, é aquilo que eu falei até aqui também nas nossas lives na Samuca TV. Eu, com sinceridade, não consigo imaginar Cruzeiro e Flamengo fazendo negociação aí durante um bom tempo. Cada um vai fazer jogo duro, se realmente tiver alguma coisa, né? Até para citar a questão do Plata aí, isso nunca iria para frente, nem vai. O Cruzeiro, quando for se reforçar, vai buscar jogadores em outros lugares, até porque tem muito mais jogador aí espalhado por todo mundo. Que o Cruzeiro renovou o contrato de duas promessas, o zagueiro Vitor Hugo e também o meia Felipe Moraes, os dois aí de 17 anos. O Vitor Hugo já prevê uma multa aí de 100 milhões de euros, dá cerca de quanto aí, Rafaela? Nem ideia. 600 milhões de reais. O contrato também inclui uma redução de multa para clubes europeus, cerca de 20 milhões de euros e valor específico aí para o mercado nacional. O Felipe Moraes, contrato renovado até março de 2029, e o Felipe também iniciou a integração, né, ao elenco profissional, está treinando aí parcialmente com o grupo, então subiu já, está começando, né, se ambientando com o grupo de cima, e aí essa estratégia de transição gradual para o Felipe Moraes. Teve uma boa temporada de 25, né? O Felipe Moraes com seleção e tal. A Copinha, talvez, até pelo histórico dele de seleção. Acho que a Copinha, pelo menos eu tinha uma expectativa de também ver ele um pouquinho mais protagonista, mas não foi o que aconteceu, né? Ali ele não conseguiu deslanchar, não teve tantas oportunidades, mas segue valorizado dentro do elenco, assim, da diretoria. E é um talento, né? É um talento. Eu vi até um vídeo legal que ele postou em colaboração com a empresa que cuida da carreira dele. Ele ainda muito novinho, né? Falando assim que estava realizando o sonho dele de jogar numa grande equipe. Eu acho que isso é importante também. Ele é de família cruzeirense, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns familiares dele. Eles demonstram uma gratidão muito grande por estar no Cruzeiro. E acho que o Cruzeiro faz muito bem, né? A Copa dele, a Copa do Mundo Sub-17 dele, deu uma projeção bem legal, teve seu nome vinculado a algumas equipes, né, do futebol europeu, e acho que esse processo ele é gradativo. Vale lembrar que o Felipe ele tem só 17 anos, então ele ainda não é nem um atleta, se a gente olhar friamente, ele não é um atleta nem do Sub-20 ainda, né, por mais que jogue pelo Sub-20. Na Copinha teve dificuldades, tem a questão... Teve, parece que, alguns problemas físicos, e acho que é legal, Léo, quando a gente fala de categoria de base, assim,
alinhar o torcedor que nem sempre por conta da correria do dia a dia pode acompanhar, mas por mais que seja um meia, um camisa 10, ele tem um perfil diferente do Matheus Pereira. Eu acho que o Felipe Moraes é um cara que ele, em alguns momentos, e não sei se isso em algum momento pode acontecer, não me assustaria, ele pode jogar ali, talvez até mesmo como um segundo volante, joga naquela seleção, ele jogava numa trinca de meio campo, né? Era ele, o Thiaguinho do Grêmio e o Zé Lucas do Sport. E ele é um cara, assim, que tem capacidade de pressionar, finaliza bem, pisa na área, é um bom jogador, ainda muito novo, e acho que o Cruzeiro acerta muito em fazer isso de uma maneira parcial, não colocá-lo já de uma vez na equipe principal. Ele vai vivenciar a rotina de treinos, hoje esteve lá, acho que isso acrescenta muito, principalmente com metodologias mais novas, como são a do Arthur Jorge, mas vai ser legal voltar a ver ele no Sub-20. Eu só tenho, assim, uma questão, e eu espero muito que isso não aconteça com ele, que é um problema cultural do futebol brasileiro. E já aconteceu em alguns momentos com ele no Sub-20. Colocar para jogar na ponta. Meio que por ser um menino mais novo, mais franzino, para proteger. Não, ele é meia. E hoje seria mais fácil no profissional, né? Sim, mas assim, Léo, vamos formar meia, sabe? O meia tem que jogar no meio. A gente tem vários casos aí de jogadores que não são tão fortes fisicamente e conseguem se destacar jogando por ali. Pra mim, o principal hoje no futebol brasileiro é o Breno Bidon do Corinthians. Você olha pra ele, longe de falar do aspecto físico, mas é um cara muito qualificado. E eu espero que não façam isso com o Felipe Moraes. É um jogador pra jogar na faixa central do campo. Ele não vai ser um camisa 10 à moda antiga, como é o Matheus Pereira, como é talvez o Lúcio Acosta do Fluminense, mas ele é um camisa 10 que pode ajudar muito, pode ser um segundo volante, pode ser um terceiro homem de meio, mas para mim o importante é deixar ele trabalhar na faixa central do campo, e eu espero muito que o Cruzeiro faça isso. E aí o Vitor Hugo também, né, que é outro que teve renovação, é um atleta que eu gosto muito, muito jovem ainda também, 17 anos, mas é bom zagueiro. O Cruzeiro tem aí uma safra bem legal nas categorias de base, Léo. E quando a diretoria acerta, a gente tem que falar, né? Porque a gente está criticando bastante as negociações do Cruzeiro, tanto contratações quanto vendas, e essa etapa anterior, né, de você primeiro renovar o contrato, se proteger ali através de uma multa rescisória, esses valores, na realidade, eles não fazem o menor sentido, né? Ninguém vai pagar esse valor. O que você faz é se proteger para não vir qualquer proposta e você ter que aceitar qualquer proposta ou um pagamento de uma multa no valor abaixo. Então, você fazer esse processo de renovação primeiro para depois inserir o atleta no profissional é um movimento correto. A diretoria do Cruzeiro acerta nisso. A questão é o daqui para frente. O Felipe Moraes vai ser aproveitado no profissional, porque a gente se lembra daquela entrevista do Spindel, né? Em que uma das justificativas para a venda do Batistella, que inclusive o nosso amigo Caramujo não superou até hoje, né? Sempre que fala, ele fala a respeito. Uma das justificativas era: o corpo técnico do Cruzeiro entende que Felipe Moraes e Juan Gabriel estão à frente dele, serão oportunizados e ele não terá espaço aqui no elenco. Pois bem, então a gente precisa ver Juan Gabriel e Felipe Moraes tendo as suas oportunidades. Juan Gabriel até hoje não teve aí, e obviamente muito na conta da comissão técnica anterior, minutos relevantes dentro do profissional do Cruzeiro em 2026. Felipe Moraes, eu entendo que essa questão do contrato tinha que ser resolvida previamente, foi resolvida, parabéns para a diretoria do Cruzeiro, mas daqui para frente tem um trabalho longo, que a gente espera que seja de muito sucesso da comissão técnica do Arthur Jorge, que ele cumpra o seu contrato, né, se não for pedir demais, até dezembro de 2027, para que a gente veja o desenvolvimento de atletas como ele. É um jogador muito especial, mas muito jovem, tá pulando etapas. Eu até posso estar enganada, mas na Copinha parece que ele teve alguma questão de lesão. Sim, parece que ele teve um problema físico. Ele não fez um bom jogo na estreia. E dali pra frente ele foi o único que saiu do time, assim. O Myron, ele priorizou a manutenção da equipe principal. Ele sai pra dar vaga ao André Balbino, né? Participar em alguns jogos, não sei se já no segundo jogo logo de cara, mas depois ele nem foi mais relacionado. Ele teve uma questão física, então isso é um ponto. Mas é óbvio, sempre que você tá pulando etapa, você vai ter uma certa dificuldade, e isso também é pra te impulsionar enquanto atleta, pra que você chegue lá, né? Os especiais, a gente realmente espera que pulem etapas. Então, que a comissão técnica do Cruzeiro, junto da diretoria, seja capaz agora de fazer essa transição para o profissional e que ele possa
ser utilizado dentro de uma coerência, né? Se estiver mostrando nos treinos, e acho que até ser preparado, né, para ter esses minutos. Porque isso, estando na rotina do profissional, vai acabar acontecendo. Ficando 100% na rotina do sub-20 é muito mais difícil. Mas, assim, é uma das grandes promessas da categoria de base do Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa trabalhar melhor isso. Dentro do Cruzeiro em si, aproveitar os seus bons valores, para ali na frente você conseguir fazer vendas que sejam de fato relevantes e que mudem o patamar do clube quando a gente fala de poder de arrecadação. Acho que o Cruzeiro pode arrecadar muito mais com os crias, mas para isso vai ter que mudar muita coisa na forma que faz essa transição da base para o profissional. Bom, e destaque agora lá no Central da Toca, o Léo Jimenez subiu a matéria, o Cruzeiro contratou o Pedro Afonso, jogador de 18 anos, para a categoria sub-20. Ele é apelidado de Pedrinho, então tem já o apelido do dono da SAF do Cruzeiro. Pedrinho Júnior. Cruzeiro Pedrinho Júnior, contrata Júnior. Pedrinho. E ele assinou contrato até o fim de 2027, jogador que estava na Ponte Preta. Na categoria de base da Ponte Preta vai ser mais uma opção aí agora para o Myron César. Ele se destacou no sub-20 e também no sub-17 do time de Campinas. Ano passado marcou 5 gols e 2 assistências em 24 jogos pelo sub-20. E o Pedrinho foi até integrado ao elenco principal da Ponte. Então, tá chegando para o Cruzeiro o Pedro Afonso. Pedrinho, você que chega a acompanhar a base, tem alguma... Não, confesso que eu não conheço, tá, Léo? Mas eu acho que é legal o Cruzeiro fazendo também esses movimentos de captação dentro de categoria de base. Isso é muito importante, é um processo que acontece com frequência. E aí eu acredito que se o Cruzeiro foi até a Ponte Preta e buscou o atleta, é porque enxerga nele potencial para terminar de ser desenvolvido por aqui, né? E aí, quem sabe, figurar entre os profissionais ou ser um atleta ali que você tem um potencial de revenda, mas é legal o Cruzeiro fazendo esses movimentos de captação, isso sempre aconteceu. Acho que o futebol de base em São Paulo e no interior de São Paulo é muito forte. O Cruzeiro já fez outros movimentos assim, né? O Maurício, o Cruzeiro buscou no futebol do interior de São Paulo, o Igor Thiago, são jogadores ali que passaram, o Ederson, né, volante, então é um processo natural e legal que o Cruzeiro continue fazendo esse tipo de movimento, que acho que é muito importante. O Pape, o Eduardo Pape, que Sim. é um grande, que inclusive em breve eu espero ver também tendo as suas oportunidades no profissional. Copinha, né? Ótima copinha, foi o melhor né? jogador do Cruzeiro pra mim na copinha. Talvez o melhor jogador da copinha, né? Ele infelizmente não jogou a final. Mais uma vez o nosso melhor jogador da copinha por cartão amarelo é tirado da final, Injusto, né? por sinal. Injusto. Porque o do Fernando naquele jogo foi, né, naquela copinha que a gente perdeu também de maneira injusta pro Corinthians, e o do Pape a arbitragem tentou, mas não foi capaz. Mas eu ia falar que ele também foi uma captação de mercado, assim, Sim, né? Veio do Azures. Exato. Então é um movimento que tem sido feito e muito bem feito dentro das categorias de base do Cruzeiro. Que siga, assim, o bom trabalho. Eu sempre brinco que, assim, o problema não tá na Toca 1. Porque a gente tem muito talento lá, tem boas captações. O Myron se mostrou um excelente treinador dentro desse contexto de sub-20, né? Já tinha mostrado isso anteriormente aqui no Cruzeiro, mostrou ainda mais vencendo esse título da forma que foi. Então o problema não tá na Toca 1, definitivamente. O problema é quando tem que fazer a transição pra Toca 2. É isso que o Cruzeiro precisa melhorar pra colher os frutos daquilo que está investindo e que está plantando bem plantado. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanha os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.